Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da Via Varejo, VVAR3, pregão desta terça-feira, dia 10 de dezembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, canal Dalto Vieira Investe. Procedimento simples, é só você clicar aqui, na verdade passar o cursor do seu mouse aqui em cima da imagem, inscreva-se que está no canto inferior direito do seu vídeo e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembrando aí de deixar o sino das notificações devidamente ativado. Se a imagem não estiver aparecendo aqui para você, é só você também clicar na opção logo abaixo desse vídeo de se inscrever gratuitamente no canal. E se você desejar receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, carteira mensal, carteira semanal e as informações relevantes, tudo isso no seu celular, no seu desktop, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então, na análise especial, lembrando, é uma análise que o foco primeiramente, é fazer a leitura do ativo baseado em análise técnica, que é a minha especialização, passando pelo gráfico anual, gráfico quadrimestral, mensal, semanal e diário, com o objetivo de montar o cenário que nós temos para esse ativo, se é um ativo interessante para compra de prazo maior, de curto prazo, de médio prazo, enfim, vai passando do longo prazo até o curto prazo, uma avaliação geral do ativo e como é que ele se encontra, quais são as perspectivas para frente em relação a VVAR3, a Via Varejo. Começando pelo gráfico anual, temos um ano aí muito bom para o papel, depois de um ano de 2018 ruim, queda de praticamente 45%, temos um ano com recuperação aí de 131% nesse momento, pregão aí do dia 10 de dezembro. Cenário positivo, por quê? Porque o ativo anula uma sinalização negativa em cima de um patamar de resistência. Que resistência era essa? Uma resistência da máxima aqui desse candle até essa máxima aqui, de R$ 7,93 até uma região de R$ 8,00, até um pouquinho acima dos R$ 8,00, R$ 8,19. Então, uma faixa de resistência que em 2018 bateu e parou, e em 2019 afundou. Em 2017 parou aqui, em 2018 afundou, e em 2019 eu vou mostrar num gráfico de menor velocidade que bateu nessa região, patinou e agora que rompeu com bastante força. E agora gerando o quê? Nova máxima histórica. Isso é considerando aí os devidos ajustes em cima do preço, já contabilizando aí o ajuste de dividendos, de juros, enfim, tudo que teve em termos de evento corporativo já está aqui ajustado no preço. Então a máxima histórica era R$ 9,82, nós temos agora o ativo fazendo máxima histórica em R$ 10,46, nesse momento nos R$ 10,17. Então cenário positivo. O gráfico anual mostra que o ativo rompeu nesse ano a sua máxima histórica e com isso traz uma expectativa favorável para se buscar operações de compra de prazo maior, seja de longo prazo ou de médio prazo, em cima de VVAR3, aí montando diferentes estratégias, vai depender do perfil de cada um. No gráfico quadrimestral, nós temos aqui claramente um sinal de pivô de alta. Esse ativo eu já venho fazendo análises especiais há algum tempo, principalmente quando montou aqui esse sinal forte para cima, aumentando a probabilidade de se ter algo para romper a máxima histórica. Quando montou esse fundo ascendente no gráfico quadrimestral. Para quem lembra, quem vem acompanhando essas análises especiais da Via Varejo, já lembra aqui dessa sinalização positiva que eu comentei, esse fundo ascendente. Agora nós já temos um pivô de alta montado, rompimento da máxima histórica. Com esse cenário, a gente pode pegar aqui, por exemplo, o Fibonacci e fazer a projeção de alta desse pivô, considerando, por exemplo, aqui a projeção alternada, o que subiu em relação à correção, pega aqui 61,8%, por exemplo, desse movimento, percentualmente falando, e projeta acima dos R$ 3,80, que foi a mínima aqui da correção, que o papel agora está na faixa dos 10,17. Qual é o primeiro nível de projeção? Na faixa dos 14,26. Aí, buscando a projeção mais acima, 100% do movimento anterior, a gente fala de 32,30, a gente está falando de longo prazo, e não necessariamente que o preço vai bater nesse patamar. Dizer, esse aqui é o alvo vai bater. Não tem como ninguém saber realmente que vai bater em um determinado valor o preço desse ativo. O fato é, o cenário é favorável para estar comprado, tanto que dentro dessas análises especiais que eu já faço em cima da ação, essa ação está na minha carteira Perspectiva, que é uma carteira mensal, uma avaliação, né, que é feita mensalmente. Então ela já está desde setembro dentro da minha carteira e também na carteira Exponencial,
há algumas semanas que eu vou mostrar o momento que eu coloquei na carteira exponencial. Então é um ativo que está bem alinhado para cima, onde vai bater, até onde vai parar a subida, ter a certeza onde vai acontecer isso, não dá para saber. O fato é que é um ativo com esse cenário gráfico de tendência de alta aqui no gráfico quadrimestral, com essa formação. A gente teve aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles. A gente tem uma correção de 1, 2, 3, 4. E daqui a gente só tem 2. Existe uma perspectiva de a gente ter pelo menos aí mais uns 2 quadrimestres além deste. Então, ou seja, uma perspectiva favorável para cima. Não necessariamente que todos têm que ser de alta, mas há uma expectativa de se ter realmente esse movimento de subida. O que desmonta isso, ou pelo menos passa a gerar um sinal mais de perda de força por parte ou perda de perspectiva para cima e perda de força, consequentemente, por parte dos compradores, seria o retorno do preço para baixo dessa região de R$ 7,93 a R$ 8,00, que acabou de ser rompida, que é essa região aqui que eu estou mencionando, que estou mostrando aqui, até um pouco mais alta, né? Um ponto aqui mais alto, 8,88. Mas a região, principalmente, que vai ali de 7,93 a 8,09, enfim, região mais importante que, se voltar para baixo desse patamar, passar a trabalhar abaixo desse patamar, isso significa dizer que os compradores começaram a perder força e há uma redução da perspectiva de alta nesse papel. Mas o fato é que quando há um alinhamento forte aqui, por exemplo, num gráfico quadrimestral, que é o caso inclusive de outro ativo como a Fleury, que eu já venho mencionando e está na minha carteira também, aumenta-se a chance dos prazos menores, mensal, semanal, diário, ficarem mais esticados para cima, principalmente quando há um rompimento mais relevante, como está acontecendo em cima de Via Varejo. Indo para o gráfico mensal desse ativo, a gente tem aqui a formação já de um pivô de alta. Então, o ativo aqui, eu coloquei esse papel na carteira desde o mês de setembro, ou seja, após ter fechado esse mês aqui, fez esse mês forte para cima, tinha ali uma tendência de baixa, e aí volta forte aqui para cima. A partir desse mês eu ainda não coloquei, mas depois que esse mês, porque aumentou a chance desse mês aqui ser um mês de correção. E ele terminou sendo um mês de correção, só que a correção não foi só ele, foram mais meses. Mas mesmo assim eu coloquei nesse mês aqui o papel na carteira, perspectiva, porque poderia a partir desse mês já gerar um movimento para cima. O ativo acabou de gerar nesse mês aqui uma perspectiva que poderia romper a máxima histórica. A partir desse momento eu passei a monitorar de perto o papel para diversos tipos de operações, seja por um prazo maior, seja através para a carteira semanal, que é a carteira exponencial, seja inclusive para as operações de swing trade. Então, no gráfico mensal, o que aconteceu no mês passado foi um pivô de alta. Rompeu aqui, retomou a tendência de alta e rompeu a máxima histórica. Enfim, ativo alinhado para cima, pegando justamente as projeções de alta aqui desse pivô, pegando a primeira projeção aqui alternada dessa correção, 10,71 seria uma primeira projeção, 61,8% desse movimento sendo projetado a partir dos 6,44. Projetando 100% desse movimento a partir dos 6,44, o objetivo seria lá na faixa dos 14,68, que aí vai coincidir com a projeção de 61,8% que foi do gráfico quadrimestral, que é desse movimento aqui, que foi essa projeção. Daqui para cá, a projeção a partir dos 3,80, projetando aqui para cima, seria a primeira projeção de 61,8% lá na faixa dos 14, acima dos R$14. Então, que coincide a projeção de 100% desse pivô menor, que é do gráfico mensal. Então, ativo com a perspectiva favorável. O que é que muda? O que é que mudaria a tendência? Voltar para baixo 6,44. O que é que enfraquece a tendência? Voltar a trabalhar abaixo da região dos 7,93 a 8,09. Então, enquanto estiver acima desse patamar, perspectiva favorável, cenário ativo caiu, favorável para ficar monitorando possibilidades de compra, de planejar operações de compra, seja de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo, de botar o ativo na carteira pensando no longo prazo. Então, o ativo está alinhado para cima, continua dentro da carteira, das minhas duas carteiras. E olhando aqui no mês, já está trabalhando com alta de 15,44%. Olhando para o gráfico semanal, temos o ativo um pouco mais esticado para cima, um movimento longo para cima. Aqui, ficou aqui de forma lateral, olha só os 7,93, R$ 8,00 aqui nesse ativo, que é por volta desse patamar aqui, assim que eu vou traçar essa linha. Olha como ficou batendo aqui com dificuldade de permanecer assim. Primeiro testou, veio aqui para baixo, se aproximou, veio para baixo, volta aqui para essa região, vem para baixo. Na hora que rompe, quando fez esse candle aqui, eu coloquei o ativo na carteira exponencial.
na expectativa de pegar o movimento de subida. Então, já tem aqui algumas semanas que está dentro da carteira exponencial, ainda não tirei da carteira, mesmo o ativo estando esticado para cima, podendo gerar movimento para baixo. Por que está esticado para cima? Porque um dos pontos que dá para perceber é o afastamento do preço para a média. Se eu olhar aqui, colocando aqui num indicador que eu tenho, que é o indicador que eu criei, que mostra o afastamento do preço para a média móvel exponencial de 13 períodos, baseado basicamente na volatilidade, levando em consideração, ponderando pela volatilidade. Então temos um afastamento aqui nesse momento de 2,6 vezes a volatilidade média do preço assim, para a média móvel de 13 períodos. Essa distância representa mais do que 2,5 vezes a volatilidade média dos últimos 10 dias, aqui dos últimos 10 dias, não, dos últimos 10 candles, no caso das últimas 10 semanas, gráfico semanal. O que significa? Dá um zoom menos, a gente vê quais são os pontos de maior afastamento, né? Pegando sem ser lá do início do ativo. Então aqui nós temos os pontos mais relevantes de afastamento recentes, né? Então aqui nós tínhamos um afastamento forte para baixo, que aí gerou o movimento contrário para cima. Aqui nós tínhamos um afastamento grande para cima, que gerou aqui, eu vou dar até um zoom mais, que gerou aqui uma lateralização, uma correção chamada correção no tempo, e o ativo depois continuou subindo. Corrige um pouco, reduz esse afastamento do preço para a média e aí depois gera um movimento para cima. De novo, um afastamento grande, como tem aqui agora, aqui nesse ponto. E o que aconteceu quando teve esse afastamento grande, como estava aqui? Aqui já teve um movimento para baixo. O preço foi lá buscar a média móvel de 13 períodos. Agora a gente de novo tem esse afastamento para cima. O que pode acontecer? Pode acontecer um movimento lá buscando a média, que seria a correção no preço, ou pode acontecer uma correção no tempo para continuar subindo. Qual seria a minha expectativa em cima dessa correção? Minha expectativa é de correção mais assim, ó, no preço, que pode ser inclusive uma correção ascendente, que aqui foi o caso. Ó. Em nenhum momento perdeu a mínima ascendente do gráfico mensal e continuou subindo. Por quê? Porque nós temos um alinhamento muito forte de diversas periodicidades. Temos um alinhamento aqui de pivô, recém-pivô de alta, temos rompimento de máxima histórica, temos o ativo saindo de uma região importante depois de ter testado essa região várias vezes e saindo com bastante força compradora. Então aumenta-se a chance da correção nesse tipo de cenário não ser uma correção muito forte para baixo. Se uma correção pode acontecer, uma correção não que está descartada a correção para baixo, mas olhando a forma como tudo aconteceu, essa correção pode ser, por exemplo, uma correção mais lateral, gráfico semanal, e depois pode continuar subindo. Enfim, que pode trazer oportunidade de operações, inclusive de swing trade nessas correções do gráfico semanal, um movimento mais lateral. Mas o fato é que tem um movimento mais esticado para cima, mas pode esticar ainda mais. Quando o mercado não tem resistência pela frente, como é o caso de Via Varejo, ela pode esticar ainda mais para cima. E observe que aqui para trás teve um momento que ficou mais esticado para cima, pegando aqui no gráfico, aqui tirando aqui seu início de histórico, teve um momento aqui para trás que teve um momento mais esticado ainda para cima, que foi aqui quando veio essa estilingada para baixo, quando perdeu mínima histórica. Aqui foi a perda da mínima histórica, que é o rompimento da máxima histórica. Então a gente pode ter um nível de afastamento do preço para a média maior. Então não dá para se dizer que vai ter a correção de imediato aí nesse ativo, por esse motivo que eu permaneço com esse, mesmo ele estando esticado um pouco mais para cima, eu permaneci nesta semana ainda com ativo na carteira exponencial. Mesmo que caia, ainda a tendência é que eu continue com papel dentro da carteira exponencial devido a esse cenário mais alinhado para cima, semanal, mensal, quadrimestral, anual. E no gráfico diário, para swing trade, a gente pegou uma boa operação aqui de subida do ativo e agora para gerar uma nova oportunidade de entrada a favor dessa tendência de alta de curto prazo, que está uma tendência de alta, observe aqui ó, no afastamento, a questão do afastamento do preço. Aqui a gente tinha um afastamento grande do preço para a média, ó, mais de 3 vezes a volatilidade média. Aqui ficou um afastamento realmente muito grande, foram pouquíssimas as vezes que isso aconteceu no gráfico diário dessa ação, ó, chegar nesse nível. Foi aqui que aconteceu esse afastamento maior e houve a correção. E novamente aqui tem um afastamento grande, só que como é que está acontecendo a correção? Aconteceu uma leve correção e já continuou subindo. Força por parte dos compradores. De novo, o mercado já está corrigindo. Ó, chegou nesse nível mais alto e está corrigindo aqui. Está diminuindo a distância do preço para a média. Mas de que forma? O preço evoluindo gradativamente, ficando um pouquinho de lado e a média se aproximando, que mostra força por parte dos compradores em cima desse papel. Então não dá para se esperar muito da correção. O fato é, se gerar mais alguns dias de forma lateral, ou principalmente se houver algum movimento de baixa nesse papel,
voltando para próximo da média móvel de 3 períodos, ou se aproximando de uma região aqui na faixa dos R$ 9,50, me interessaria bastante por abrir a operação de compra de swing trade através de fundo ascendente ou de pivô de alta, falando de operações de curto prazo. Ou, para quem está pensando num prazo um pouco maior, seria uma oportunidade até de colocar um pouco dessas ações, não tem essa ação na carteira, colocar um pouco dessa ação na carteira, pensando em um prazo maior também seria uma alternativa em cima de VVR3. Outra forma, ficou aqui de lado, o preço vai se aproximando da média, fez rompimento, também é oportunidade de se buscar a operação de compra nesse ativo através do pivô de alta. Enfim, ativo favorável para operações mais na ponta compradora. Dá para buscar a operação de venda contra a tendência por estar esticado para cima? Dá. Só não exija muito para cima, para baixo, desculpa, em termos de objetivo. E segundo ponto, trabalhe sempre com stop, porque se ela romper, se ela acionar o stop, ela pode ir muito mais para cima dentro do cenário, do contexto como um todo. Ou seja, é um ativo muito arriscado de se estar vendido nesse momento. Não só nesse momento, mas desde quando rompeu tudo isso aqui para cima, um ativo mais arriscado para se estar trabalhando na operação na ponta vendedora, visto o alinhamento de diversas periodicidades, cenários gráficos, né? Periodicidades que eu digo prazos gráficos aqui, semanal, mensal, quadrimestral, anual, tudo alinhado para cima. Mesmo assim, falando de tudo em termos de probabilidade, significa dizer que esse ativo vai bombar para cima? Não. Mas significa dizer que, para mim, dentro de probabilidade, até eu já fiz uma live nesse sentido, falando sobre análise técnica, trabalhando em cima de probabilidades, não sei se vai continuar subindo, eu não tenho certeza de se vai continuar subindo, mas o que eu tenho a certeza para mim é que dentro desse cenário que eu acabei de descrever aqui, eu preciso montar estratégia, eu preciso estar comprado ou montar estratégias para correções nesse ativo, focar mais em operação na ponta compradora, logicamente avaliando essas correções, porque pode vir uma correção tão forte que desmonte o cenário favorável atual da Via Varejo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise especial. Um grande abraço e até a próxima.